bem? Hoje eu vim aqui conversar sobre uma coisa muito importante que eu gostaria de ter ouvido logo no início do meu tratamento, que é uma coisa que, se a gente não criar uma consciência assim automática, pode prejudicar muito a gente durante o tratamento. Eu vou explicar por que eu tô falando isso. Se você já assistiu o meu primeiro vídeo do canal, lá eu conto que eu estava fazendo terapia com uma outra psicóloga. Até então ela nunca tinha me dado nenhum diagnóstico. E eu ainda estava mal, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, estava assim na pior fase da minha vida. E nesse vídeo eu conto como que eu descobri que eu tinha ansiedade, O que me levou a descobrir que eu tinha ansiedade foi porque eu, na minha curiosidade, eu ia lá no Google e ficava pesquisando assim, por que eu sou burra, por que eu sou preguiçosa, por que eu não consigo me concentrar. E aí nessa brincadeira eu caí em alguns vídeos de TDAH e comentei com ela, ela disse que eu tinha. E aí eu fui procurar um psiquiatra e ele falou, de jeito nenhum, você não tem TDAH, você tem ansiedade. E aí eu voltei pra minha antiga psicóloga e tô com ela até hoje. E ela também sustenta, isso de que eu tenho ansiedade. Isso é ótimo, Graças a Deus, os dois têm um consenso e eles concordam em relação ao tratamento também. Até aí, tudo certo. Agora eu quero entrar em um outro ponto. Quando você descobre que você tem uma doença, qualquer que seja, a tendência da gente é a gente ficar pesquisando, procurando para saber tudo sobre aquilo. E nessas pesquisas, muitas vezes, eu me deparava com, algum post no Instagram ou algum vídeo de algum outro transtorno mental e eram sintomas muito parecidos com os meus. E eu falava, nossa, eu tenho isso, nossa, eu tenho isso, nossa, eu tenho aquilo. E eu levava isso pra terapia. E eu já levei pra ela que eu tinha TDAH, já levei pra ela que eu tinha borderline, eu já levei pra ela várias coisas. E as coisas que eu levei pra ela sempre falava assim, não, acho que você não tem isso e tal. Aí nessa brincadeira de sempre estar perguntando pra ela de alguma outra doença, ela me explicou o seguinte, que o meu diagnóstico não era fechado, e ele ainda não é fechado, Tem quase 2 anos de tratamento, a gente sabe que eu tenho ansiedade generalizada. Mas não dá pra saber se é só ela, não dá pra saber se ela foi causada por um outro transtorno ou se ela pode causar algum transtorno em mim, que é o que a gente vai investigar agora. Porque ela me disse que a ansiedade generalizada, ela pode vir sim, é uma doença sozinha, mas ela pode estar associada a outros transtornos. Por exemplo, uma pessoa que tem TDAH, ela pode desenvolver ansiedade generalizada porque ela não vai saber lidar com o que ela sente tudo e ela vai acabar entrando naquele estado depressivo. O diagnóstico é muito difícil porque todos os transtornos mentais acaba que eles têm uns sintomas muito parecidos. Então, não dá pra você falar assim, pá, você tem isso, não dá pra dar uma sentença, sabe? Seu diagnóstico é 100% isso, não tem como. Porque mexer com a mente humana é um negócio muito subjetivo, Então, eu sempre tive essa consciência, depois que ela me falou isso, eu criei essa consciência de que eu não tenho um diagnóstico fechado. Tipo, eu tenho ansiedade e eu vou ficar ali na caixinha da ansiedade. Não, pode ser que eu tenha outra coisa, pode ser que eu não tenha outra coisa, então eu evitava ficar presa nisso. Isso foi um ponto. Eu aprendi que eu não posso ficar presa em nenhum diagnóstico. Agora eu vou entrar em um outro ponto para vocês entenderem por que eu tô gravando esse vídeo. Há alguns dias eu estive na terapia e a minha psicóloga, com as coisas que eu fui falando com ela, eu reparei que nos últimos meses ela tem anotado muito. Ela não era disso, ela sempre me ouvia, de vez em quando ela notava uma coisa ou outra, mas eu reparei que ela estava anotando muito nas coisas que eu falava com ela. Eu nunca comentei isso lá, mas eu ficava sempre observando, falando, ela tá anotando pra caramba. E na última sessão que eu tive com ela, eu não lembro direito o que eu falei que fez ela me contar o que eu vou contar pra vocês aqui agora. Eu fiquei assim, não acredito. Ela disse que ela tem identificado em mim alguns padrões que são muito característicos de quem tem o TDAH. Aí é estranho, você já fala, ai meu Deus, mais um. Mas eram umas questões assim de concentração, de não ter foco, algumas coisas que, se eu confirmar o diagnóstico ou não confirmar, eu venho e gravo um vídeo depois falando se é, se não é, por que não é. Mas agora eu vou me limitar a falar isso, que é o que eu sei também. Ela viu alguns comportamentos meus que eram característicos e ela pediu pra eu investigar. E aí eu falei com o meu psiquiatra e eu já tô pra marcar uma consulta lá. E foi engraçado porque assim, se for olhar, lá na primeira psicóloga que eu fui, ela falou que eu tinha TDAH, porque ela falou, eu tenho certeza que você tem, eu também tenho, eu tenho certeza que você tem e tal. E eu fiquei assim, como é que eu vou começar a tomar um remédio caro
e que eu nem tenho certeza, não tenho sei lá, né? Então eu não senti confiança e aí eu rodei, fui em outras psicólogas, voltei para a minha primeira psicóloga, para agora, 2 anos depois, eu ter a mesma notícia, vamos dizer assim. E a gente tava até conversando aqui, assim, né? Nossa, mas demorou isso tudo pra falar a mesma coisa que a outra falou, tipo, no primeiro dia que eu conversei com ela. Só que eu super entendo e respeito a minha psicóloga e eu acho que eu não trocaria por isso. Porque pra ela me falar isso, ela tem muita segurança, né? Olha o tempo que ela tá me investigando, que a gente tá fazendo esse trabalho, pra agora ela querer começar a me dar um diagnóstico mais certeiro. Então, se eu fosse olhar tudo que eu já pensei que eu tinha, meu marido fica até me zoando, porque tudo que aparece, sei lá, tem uma doença, eu já falo que eu tenho, ele acha que eu tenho até hipocondria, porque se aparece qualquer coisinha, eu já quero ir no médico, ele acha que é alguma coisa grave. E tudo que aparecia, eu cismava que eu tinha aquilo. Então, às vezes, pode ser que você vá no psiquiatra, vá em algum médico, que ele vai te falar assim de primeira que você tem uma doença que talvez você nem tenha. E aí você já vai sair falando, eu tenho tal coisa, o médico falou, eu tenho. E não é assim, gente, né? O processo terapêutico, ele é lento, né? Ele é bem lento, você tem que ir vivendo ele dia após dia. E todo dia é uma coisa nova, todo dia você vai descobrir alguma coisa nova sobre você, todo dia você vai descobrir alguma coisa nova sobre o que o remédio faz no seu corpo. Então, o conselho que eu deixo pra vocês, não se apegue, sabe? Principalmente se você nem foi no psiquiatra, nem foi no psicólogo, porque isso é uma outra coisa que eu tenho visto muito e é muito perigoso. E eu nem gosto de ficar falando com a pessoa, porque pode parecer que eu tô querendo ser pedante, que eu tô querendo saber mais que elas. Mas eu acho isso muito grave, né? A pessoa, igual eu, por exemplo, eu pesquisei na internet e eu falei, eu acho que eu tenho TDAH. Eu não fui procurar remédio, sabe? Eu não fui falando para as pessoas que eu tinha TDAH. Eu descobri isso e fui atrás de um psicólogo, fui atrás de um psiquiatra. Aí tem gente que não, uma pessoa vê, eu tenho isso, e ela fica falando, né, aos 4 ventos que ela é isso. Essa brincadeira já vai comprar remédio clandestino, igual uma vez uma pessoa veio me falar que tava tomando, ela, mas tá fazendo mal, não sei o quê, e tava tomando o mesmo remédio que eu, mas ela não tinha receita, ela tava comprando de forma clandestina. E é uma grande burrice, porque além de pagar muito mais caro, você pode estar pagando para se prejudicar. Como foi o caso dela. Ela estava com depressão e o remédio não estava sendo bom para ela. E agora ela toma o remédio que o médico passou e ela tá ficando ótima. Então, não se apegue a diagnóstico, principalmente se for da internet. Mas nem mesmo no do psiquiatra, nem mesmo se sua psicóloga falar com você, não se apega. Vive assim, eu sou Sheila, sabe? Porque tem uns momentos também que você começa a ficar muito vinculado. Como se você e a ansiedade fossem a mesma coisa. E a gente tem que aprender a separar. Eu sou a Sheila e eu já descobri que eu tenho ansiedade, tudo bem, mas eu tomo sertralina e ela melhora, mas eu não sou a ansiedade. Eu sou só a Sheila. Eu não sou a minha doença. Porque senão você fica muito condicionado, né? Tudo que acontece na sua vida você vai acreditar aquilo ali. Talvez nem é. Talvez é uma coisa normal que todo mundo vive e que faz parte da vida, né? Senão você começa a querer ficar aumentando dosagem e aí isso vai tirando a sua humanidade, né? A gente vai passar por coisas desagradáveis. Então, por isso que eu achei muito importante eu falar isso pra vocês. Que eu acho que quando você cria essa consciência, a vida fica muito mais leve, tá bom? Uma última coisinha, eu não costumo pedir isso aqui, mas eu acho que eu vou ter que começar a pedir porque vocês não fazem. Mas se você gosta de mim, se você gosta dos meus vídeos, por favor, se inscreve, ativa o sininho, deixa uma curtida no vídeo, comenta o que você achou, porque aí eu vou saber se o vídeo está sendo pertinente, se for uma coisa que vocês estiverem gostando eu posso trazer mais, ou às vezes não tá do gosto de vocês, e aí vocês podem me falar o que vocês queriam que eu respondesse aqui, e a gente vai comunicando, porque esse entrosamento ajuda muito o meu canal a crescer, e eu vou ficar muito feliz de ver que vocês estão se inscrevendo no meu canal. Então é isso. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!